Flash Reverso é um personagem que apareceu diversas vezes em várias séries, principalmente em The Flash e Legends of Tomorrow. Sim, e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês toda a linha do tempo onde ele apareceu, do surgimento dele até agora, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e agora vamos ao vídeo. Bom, vamos lá. A versão original do Flash Reverso que vimos na ordem cronológica da série e não da dele própria é o que vimos lá no começo da série, na primeira temporada, né? Interpretado pelo Matt Lester, o primeiro ator que fez o Flash Reverso. E tipo assim, mano, nesse começo dele, ele apareceu lá 15 anos atrás, quando ele estava lutando com o Flash na casa do Barry criança para matar a mãe dele e tal, né? E aí passou 15 anos por causa que ele não conseguiu meio que continuar com a sua velocidade, porque ele tinha uma pequena baixa imunidade de velocidade, ele não conseguia voltar para casa dele, né, pro ano dele. E aí depois ele fez um plano de criar o Flash, depois lá no final da série ele meio que foi apagado da existência, pois o Ed Town, que era o herdeiro dele, com a mesma linhagem da família, meio que se matou para ele morrer, né? Então, tipo assim, essa foi a primeira aparição que ele apareceu lá em The Flash. Passou alguns episódios e depois ele apareceu lá no episódio 12 da segunda temporada, onde ele voltou no tempo para descobrir qual tempo que era aquele Barry, para ver onde se ele poderia ir voltar para casa, né? Por causa que aquela versão do Flash Reverso não é aquela original da primeira temporada, é antes do começo da série, tá? Ele é bem antes, por isso que ele nem conhece a identidade do Flash, ele não sabe. E aí é o seguinte, ele fez um plano, né, para meio que distrair o Barry, né? E aí, naquele caminho lá, né, que não teve ninguém para dirigir e tal, né, e já sabe. E aí ele foi lá onde teve a Maggie, né, onde ela tinha na empresa dela aqueles tacos negativos, né. E aí ele tentou usar aqueles tacos negativos para voltar para casa, mas o Barry conseguiu pegar os tacos e destruir, e aí o Flash Reverso meio que foi preso pelo laboratório, pelo time Flash. E aí, né, o Dr. House da Terra 2 falou pra ele deixar ele ir, por causa que o Cisco ia morrer, ele estava desaparecendo, né, ele estava meio que desintegrando o Cisco, né, por causa que você não pode mexer, né, no tempo, né, no passado, no futuro, né, tem certas coisas que você não pode mexer. E aí, beleza, o Barry voltou no tempo para ajudar a voltar o Flash Reverso no tempo dele, e aí o Cisco voltou ao normal. Essa foi a segunda aparição dele, que apareceu na série também. A próxima aparição dele foi lá no episódio 17 da segunda temporada, onde o Barry foi lá para a primeira temporada para pedir ajuda para o Reverso, né, e ensinar ele mais coisas, porque ele queria ficar mais rápido do que o Zoom, né, porque naquela época o Zoom estava mais rápido, e aí ele voltou no tempo para pedir ajuda. Aí teve algumas consequências no tempo, onde apareceu o fantasma no tempo tentando matar o Barry, e também os outros personagens da primeira temporada, e apareceu também para ajudar, do nada apareceu o flautista, que do nada ele viu meio que tipo um amigo para eles. E aí depois apareceu o Barry da primeira temporada amarrado, né, e tal. Não, da segunda temporada, né, por causa que tipo o Flash Reverso, ele não sabia qual tempo o Barry era, né, se ele era o Barry dele, dessa época, ou do futuro. E aí ele falou, tá, tudo bem, eu sou do futuro, e aí você venceu de mim, é isso. E aí depois, quando acabou as coisas, cada um voltou pro seu canto e tal, entendeu? Essa foi a outra aparição do Flash Reverso, né, nessa ordem cronológica. A próxima aparição do Flash Reverso foi lá no último episódio da segunda temporada, lá no Flashpoint. O legal é que essa versão do Flash Reverso é depois do episódio 12 e antes da primeira temporada, né? E o Barry percebeu que ele fez bosta de ter criado o Flashpoint, né? Isso vai acontecer também lá no filme do Flash mesmo, né?
E aí o Barry percebe e ele fala assim, Reverso, eu quero que você mate a minha mãe. E ele fala, agora que você quer, e daí tipo, ele mata e depois ele aparece lá na casa do Barry, mas sem barba, deve ser uma outra versão dele da linha do tempo por algum motivo, ou pode ser a mesma dele, mas só que ele tirou a barba, né? Não sei, quem sabe. A próxima aparição dele foi lá na série Legends of Tomorrow, onde ele pegou o Cajado da Justiça para recriar a linha do tempo, onde ele está vivo para sempre, onde ele não vai morrer. É claro que ele pediu ajuda junto ao Malcolm Merlyn e o Damien Darhk, mas esse plano não deu certo por causa que ele acabou morrendo nas mãos lá do Black Flash, lá quando ele saiu da força de aceleração, porque como ele é como se fosse um fantasma do tempo que protege a linha do tempo, digamos assim. E aí, tipo, ele apareceu na casa dele, despedindo, e falou assim, vamos ver na próxima crise, mais ou menos desse jeito. E aí depois, lá na crise na Terra X, ele apareceu com uma nova versão, com 2 raiozinhos, né, nazistas, né? E aí, por causa que, tipo assim, essa versão não é do Matt Lester, tá? É do Tom Cavanagh que fez o Dr. Wells, né? Não deu tempo pra ele meio que pegar o rosto do Dr. Wells, não deu tempo. Será que foi do roteiro? Não sei, cara, mas eu acho que isso daqui tá meio esquisito. E é o seguinte, galera, porque, tipo assim, nesse crossover, né, o Flash Reverso, o Arrow do Mal, nazista, né, queria pegar o coração da cara para dar para a Overgirl para ficar viva, né? Porque ela tava viva e viva sem um coração. Não sei como uma pessoa pode viver sem um coração, né? Se bem que ela é uma alienígena, né? Então o alienígena pode viver por muitos anos. E aí depois, né, quando teve na batalha final, o Barry falou assim, cai fora daqui. E aí ele meio que foi embora, o Flash Reverso. E aí depois da crise, ele apareceu lá no episódio 8 da 5ª temporada de Flash, alguns anos atrás, lá em 2019, né, 2 anos atrás, nossa, muito tempo. E aí é o seguinte, quando ele apareceu lá em 2049 para ajudar a Nora a derrotar o Godspeed, né, que era August Harst, que era um outro cara, né, e aí depois ele meio que ajudou a Nora a encontrar os seus pais pela primeira vez. Seus pais não, né? O seu pai. Ele tinha um plano para mudar a linha do tempo sem se interferir lá na linha do tempo, sem mudar nada, né? E é por isso que ele fez a Nora como isca, né? Por causa que é o seguinte, ele fez para o time Flash pegar a adaga e esconder no tempo e depois pegar em outro lugar e destruir sem o Barry meio que mudar nada, né? Acontecer tudo acontecer. Ele meio que destruir naquela hora. E aí, quando o Barry fez isso, o Flash Reverso se libertou e tal. E aí encontrou lá, tipo na batalha final, onde apareceu o time Flash inteiro, em 2049, com a Nora. E quando a Nora morreu, assim, né? Que depois ela apareceu no futuro, né? E aí depois o Barry lutou contra o Flash Reverso e o Flash Reverso fugiu. E ele apareceu lá após crise, né? Porque muita gente pensou que ele ia aparecer na crise, né? Porque ele falou assim na última versão dele, falou assim, se vive na próxima crise. Ele não apareceu na crise nas Infinitas Terras, ele apareceu após crise, né? Ele apareceu lá na pós-crise, onde ele estava lá na consciência lá do Sherlock Wells, que também faz parte do Nash Wells, porque o Nash tem a consciência de vários Wells, né? E aí depois ele meio que foi derrotado por causa que o Nash Wells, e ele meio que derrotou o medo dele por causa que ele explicou porque ele matou a versão da Alegre da Terra. E aí depois o Flash Reverso meio que no exorcismo dele, ele meio que desapareceu, mas ele não morreu naquela época, né? Porque muita gente percebeu que ele não apareceu na crise, porque ele falou, vamos ver na próxima crise. Então foi meio que um clickbait assim. E aí depois ele apareceu lá agora mesmo, nessa nova crise do Armagedon, onde criou Flash Reverso Point, né? Onde ele meio que destruiu a vida do Barry, né? Pegando toda a vida dele e dando pra ele próprio. E o Barry ficando na merda, digamos assim, né? Como se fosse o Flash Reverso dele, entendeu? Mais ou menos foi nesse caso que funcionou nesse Armagedon. E aí a próxima aparição dele, que foi a penúltima, ele apareceu lá no episódio seguinte, né, desse crossover, e aí ele pediu ajuda pro Barry, né, por causa que ele não queria morrer e tal, né, e aí ele pediu ajuda, mas o Barry falou assim que não, ele não queria ajudar, e falou assim, o único jeito de ele ajudar é a tirar a velocidade dele.
mas com isso ele iria morrer. E aí, tipo, ninguém concordou com ele, só a Caitlyn que concordou com ele. E aí, tipo, mano, ele falou assim: ele é o Flash Reverso. E depois o Barry tomou a decisão e falou: tá bom, eu posso dele, tirando a velocidade dele sem matar ele. E aí não deu muito certo. E depois o Flash Reverso meio que deu uma fugida assim. E a última aparição dele foi lá nesse novo episódio, no episódio 10, né? Da 7ª temporada das Lendas do Amanhã, né? Episódio 10 ou 11, não lembro direito. Onde o Flash Reverso ele era um bonzinho, mas não tava com a versão do Tom Cavanagh. Tava lá com o Matt Lester, mais ou menos desse jeito que tipo, funcionou. Ele não queria que ninguém mudasse no tempo por causa que ele tem força sagrada para ele, que senão ele aprendeu, né? Por causa que ele aprendeu que não pode mexer na linha do tempo, mas depois ele morreu, né, mano? Mano, eu não sei porque eles fizeram um Flash Reverso bonzinho, porque ele é um vilão, cara. Eu não sei porque ele fez isso. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Foi mais ou menos explicando pra vocês a linha do tempo atualizada do Flash. Eu nunca fiz isso, né? Mas eu queria meio que dar uma atualizada, né? Porque eu sempre via a série do Flash, né? Assisto até agora. E aí, tipo, meio que queria fazer meio que uma linha do tempo pra ele. E depois eu vou fazer uma linha do tempo de vários personagens. Comenta aqui embaixo qual outro personagem vocês querem que eu traga a linha dele completa. Eu acho que o próximo vai ser o Capitão Frio, tá? Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like, até a próxima. Falou e fui, tchau pessoal.